O ciúme é um conjunto de emoções que pode gerar reações complexas. Dores, taquicardia, paranoia e até mesmo depressão são bastante comuns em pessoas ciumentas. Mas quem nunca fez aquela cena com o namorado ou com os amigos motivado por ele? No Arena de hoje, nós vamos conhecer histórias e esclarecer algumas questões relacionadas a esse assunto. Para me ajudar aqui no bate-papo, eu tenho o prazer de receber a psicóloga Eunice Madeira, as ciumentas assumidas Tamires Aimé e Juliana Costa, os alunos de comunicação da Veiga de Almeida e a Paula Tavares, que é o nome fictício, da voluntária do Comitê de Informação ao Público do MADA, do Rio de Janeiro. Bom, para começar, eu gostaria de conceituar. Doutora Eunice, eu falei aqui mais ou menos o que é o ciúme, mas eu gostaria que a senhora definisse, né, dentro do olhar da ciência, da pesquisa, o que é o ciúme. O ciúme amplia-se em várias ações do sentimento de posse, de alguém que se vê prejudicado numa situação quanto a algo, e também no relacionamento, chegando inclusive à questão patológica, é claro. Então, num primeiro momento, a gente pode falar, sim, num sentimento de posse, mas sem que isto seja ou pejorativo ou doentio. Reparem que na nossa língua ninguém diz assim, o namorado, o marido, a namorada. O que se diz? O meu marido, o meu namorado, a minha namorada, não é? Se vai por esse caminho. Então, repara que, culturalmente, existe esse sentimento de posse. E, aliado a ele, o não querer atender a uma situação de perda, ou possível perda, ou uma perda imaginária. Mas o ciúme, ele é natural do ser humano. Todo ele ser é humano natural do ser humano até um certo limite. Quer dizer, é um sentimento, como vários outros, que são naturais até o momento em que ele começa a criar condições inadequadas de vida. Que aí ele se torna um problema. Com que certeza. É, né, a história Para aqui... si e os outros. Exatamente. Que é a história aqui da Paula, né, Paula? Paula, que é voluntária do MADA, e veio aqui para contar a história dela. Paula, quando que você percebeu que você precisava procurar ajuda porque o seu ciúme já estava passando da barreira daquilo que pode ser considerado normal? Então, eu estava num relacionamento onde eu comecei a ficar com ciúmes doentio e, assim, irracional, né? Comecei a dar puxão de cabelo nele em lugares públicos e eu vi que eu comecei a ficar muito adoecida por aquela relação, né? E cheguei até a agredir ele fisicamente. E nesse dia eu vi que realmente eu precisava de ajuda e busquei a Irmandade do MADA, que é um grupo de mulheres que queiram se recuperar da dependência de relacionamentos destrutivos. Bom, mas você procurou ajuda através da novela, né, Mulheres Apaixonadas, que tinha a personagem lá da Júlia Gam, para o pessoal de casa, né, que talvez não recorda, que sofria de ciúmes excessivos. Foi a partir desse momento que você resolveu procurar ajuda, não foi isso? Isso. E quando você chegou lá, que você viu que tinha outras mulheres numa situação, de repente, mais grave que a sua, né, numa situação mais complexa, como é que você se sentiu? Então, eu fui acolhida, né, e vi todas aquelas mulheres se recuperando. Eu senti uma força, uma fé, uma esperança dentro do grupo e pensei, nossa, aqui é meu lugar, né? Sentia me pertencer e todas aquelas mulheres que estavam ali entendiam aquilo que eu estava passando, aquela dor insuportável, né? Eu estava falida emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, né? Estava muito adoecida naquela relação e encontrei ajuda ali no grupo. Então, para mim foi muito importante. Eu fiz realmente o meu primeiro passo, né? Que eu era impotente perante aquele relacionamento e que minha vida tinha se tornado ingovernável. Como é que é esse processo, né, lá do MADA? Porque assim, lá vocês têm essa obrigação, você quando entra lá, como é que é esse trabalho? Você é obrigado a ficar um tempo? Como é que funciona isso? Dentro do grupo existe um programa de 12 passos, né? E o MADA também é baseado no livro Mulheres que Amam Demais. E lá tudo é sugerido, né? Nada é obrigado. Você vai assistindo às reuniões
e você vai se recuperando. A recuperação ela é individual, né? Cada uma no seu tempo. Agora, me tira uma dúvida aqui, Paula. Quanto tempo você ficou até você se dar conta? Desde o momento que você percebeu que a sua relação não estava indo bem, até você perceber que você não podia mais resolver aquilo sozinha, demorou quanto tempo, mais ou menos? Olha, demorou algum tempo, né? Porque o processo ele começa aos poucos, né? Aos poucos eu comecei a ficar com ciúmes e depois aquilo foi aumentando, né? A minha insegurança foi aumentando e aí eu comecei a ficar adoecida mesmo, né? E precisei de buscar ajuda naquele momento que eu cheguei ao extremo da agressão. Doutora Eunice, pelo que ela está relatando aqui, né? Na verdade, isso é um processo. A Sim. pessoa começa com uma atitude, daqui a pouco vai tomando uma atitude mais drástica, enfim. Como você lida com isso no caso, por exemplo, da resistência? Porque nem toda pessoa que tem o ciúme patológico ou que tem ciúme demais, ela percebe isso. E aí, como o parceiro, ou o irmão, ou os pais, como você lida com esse tipo de situação? Olha, o comum, muitas vezes, é que se tente que esta pessoa vá buscar ajuda. Ou seja, há todo um trabalho em torno para que ela se conscientize disto. Quando ela se conscientiza, como disse a Paula, ela realmente sente essa necessidade porque ela se percebe num lugar de desconforto. Porém, enquanto ela não se conscientiza, o que vai acontecendo muitas vezes são os desenlaces dos relacionamentos, porque eles não duram. Talvez o caminho do encontro seja exatamente por sucessivos desenlaces. Mas o ciúme ele nem sempre acontece numa relação, por exemplo, de namorado, de marido e mulher. Às vezes ele acontece também, por exemplo, numa relação de irmãos, de amigos. E aí é mais complicado você identificar isso? Olha, é no sentido de que você vai ficando mais só, porque as pessoas vão se afastando. Porque o ciúme, ele se caracteriza, como a gente disse antes, por esse sentimento de posse. E esse sentimento de posse não estreita relações, a não ser quando ele vem também diluído num jogo de sedução. Mas aí depende das características desse jogo. Porque dificilmente quem sente ciúme, e um ciúme possessivo e obsessivo, consegue atrair o outro nesse jogo de sedução. Ele acaba, né, Perdendo. perdendo. Né?